Olá, seja bem-vindo à parte 5 da aula sobre falhas. Hoje nós vamos falar sobre soluções das falhas que nós temos conversado nas outras aulas. Bom, a parte básica das soluções sobre falhas é o tema de manutenção. O que é manutenção, Eric? São atos ou ações para manter, prevenir ou consertar algum problema ou algum tipo de propriedade do material ou processo. Essas manutenções, elas podem ser divididas em dois tipos: manutenção preventiva e manutenção corretiva. Qual é a diferença? Manutenção preventiva é aquela que é realizada antes de uma falha ocorrer. Ou seja, você faz um planejamento, você tem toda uma elaboração do melhor momento, qual é a possível falha que aquele material ou processo pode apresentar, quando você vai fazer e como você vai fazer essa manutenção. Algumas empresas esperam que em dia de pagamento você tenha uma redução do seu processo produtivo. Por exemplo, algumas indústrias, no dia de pagamento, meio-dia, elas liberam o pessoal. Então, de meio-dia em diante, aquele equipamento ele fica parado. Esse é o melhor momento para você fazer uma manutenção preventiva. Como ninguém vai estar usando, a equipe de manutenção vem e observa aonde você consegue trocar. Pode ser troca de óleo, troca de líquido lubrificante, uma engrenagem. Então você tem todo um manual, toda uma prevenção. Você sabe os potenciais problemas daquele equipamento e você vai fazer uma troca, um reparo daquele equipamento antes dele apresentar falhas. Qual é a vantagem da manutenção preventiva, Eric? Primeiro, ela é planejada. Se ela é planejada, você sabe o melhor momento. Ou seja, ela é uma manutenção muito mais barata e muito mais rápida. Já a manutenção corretiva, você trabalha com reparos. Então, um problema, uma falha aconteceu. Normalmente, essas falhas ocorrem nos piores momentos. Então, você tem uma produção de 1000 copinhos. No número 200, sua falha aparece. Ou seja, o seu equipamento para. Você ainda tem 800 copinhos para produzir. Então, está perdendo tempo, porque você prometeu uma data de entrega para o seu cliente. Você tem que correr com essa manutenção. Normalmente, manutenção corretiva, ela sempre deixa algum tipo de problema adiante. Como é feito muito rápido, muitas pressas, você nunca toma os devidos cuidados, ou você sempre vai ter algum tipo de falha que vai passar despercebido. Com isso, você tem muito mais gasto. Você teve gasto de matéria-prima, você teve gasto de homem-hora, você vai ter gasto de tempo. Então, a manutenção corretiva, ela trabalha com reparos e normalmente não é desejada. Então, aqui embaixo eu estou colocando para você um custo tanto da manutenção preventiva quanto da manutenção corretiva. Você pode perceber que a manutenção preventiva ela tem um custo, Eric? Tem, toda manutenção tem. Só que a manutenção preventiva ela tem um custo muito menor do que a manutenção corretiva. Então, a manutenção corretiva ela não é desejada. Eric, ótimo. Mas como é que eu faço para fazer esse planejamento? Como é que eu faço para acontecer um problema? O que eu conserto? Bom, para você conseguir prever quando vai trocar ou o que vai trocar, a gente normalmente faz uma análise de falhas. É um processo sistemático, é uma ciência complexa por trás. Então eu vou passar de maneira bem breve para vocês terem uma noção de como se faz uma análise de falhas. Eric, beleza. Mas o que é uma análise de falhas? Análise de falhas é o método de investigação que é lógico e bem planejado que permitirá que o analista previna falhas futuras, sugerindo medidas corretivas, a seleção de materiais ou o projeto mais apropriado para aquela aplicação. Ou seja, é o estudo do seu processo ou equipamento para prever o que vai falhar, como vai falhar e quando vai falhar. E quais são as possíveis medidas, Eric? Quais são as possíveis etapas para se fazer uma análise de falhas? Primeiro, coleta de informações. Segundo,
exame preliminar de falhas. Ou seja, um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, ele vai vistoriar aquele local para ver se aquele problema, se aquele equipamento apresenta risco para as pessoas à sua volta. Se apresentar risco, ele vai isolar o local. Se não apresentar, ele simplesmente isola aquele equipamento e as outras pessoas podem continuar trabalhando nos equipamentos no local à sua volta. Eric, beleza. E como é que eu faço para saber quando aquele material vai ter uma vida útil? Qual é a vida útil daquele equipamento, daquele material, daquele processo? A gente normalmente faz uma coisa chamada ensaios. Ensaios são padrões, são medidas padronizadas para se verificar as propriedades de um material. Esses ensaios são temas das próximas aulas. Já para a coleta de informações, a gente tem um questionário. Esse questionário corresponde a algumas pequenas perguntas para você situar o que aconteceu com aquele problema. Então, primeira pergunta. Existe um problema? Como é que você vai fazer isso? Você vai chamar o trabalhador envolvido e vai perguntar para ele: oi, existe um problema? Realmente aquele problema é verdadeiro? Qual é a frequência com que ele ocorre? Foi a primeira vez? Ele ocorre todo dia, uma vez por semana, intermitente? Qual é a frequência dele? Depois, você vai perguntar para ele: essa falha, ela aconteceu subitamente ou é uma falha que vem ocorrendo e vem aumentando gradualmente? Depois, essa falha ocorreu após alguma mudança de processo, projeto ou material de fabricação? Como assim, Eric? Você colocou mais material, aumentou a velocidade, diminuiu a temperatura? Teve alguma modificação? Próximo. Você observou que o seu material falhou em alguma parte específica ou foi o material como um todo, o processo como um todo? E quais foram as condições que você usou? O que você fez exatamente naquele momento que o material falhou? E por último, ocorreu manutenção? Quando foi a última vez que esse equipamento, esse material, esse processo foi vistoriado? Com base nesse questionário, você consegue ter um levantamento das principais informações para se fazer uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva. Pessoal, então a parte de análise de falhas e manutenção foi essa. Existe uma grande parte por trás, existe um grande conceito, uma arte muito mais profunda, uma ciência mais profunda. Só que por hora, para a gente, basta esses pequenos conceitos para nos situar do que fazer. O técnico em radiologia, ele vai trabalhar justamente na parte de ensaios, aonde você faz a prevenção ou a análise da falha que ocorreu. E esses ensaios são justamente o tópico que nós vamos estudar na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima.